paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal 1517 Sola Escritura. Meu nome? Maria José Ponciano. Se você já é inscrito, fique conosco, compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Vamos meditar na palavra do Senhor? No último vídeo, nós observamos a importância de guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Hoje, nós vamos observar a importância da oração. São os dois pilares da fé cristã, a leitura da Bíblia e a oração. Vamos observar o que a Bíblia nos diz sobre a oração? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Por que devo orar sem cessar? Jesus nos diz em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, por que devo orar sem cessar para não entrar em tentação? O próprio Senhor Jesus, nos ensinando a orar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, ele nos diz: não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, quando orarmos, nós devemos pedir ao nosso Deus para não cairmos em tentação. Então, um dos motivos principais que nós devemos orar constantemente, orar sem cessar, é para não cairmos em tentação. Por que devo orar sem cessar? Para vencer as aflições da vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz. No livro de Tiago, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 13, Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então nós devemos orar sem cessar para vencermos as aflições da vida. O Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz isso. Então o Senhor Jesus, ele nos deu a certeza que neste mundo teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. E como foi que ele venceu o mundo? Orando. É o terceiro motivo porque nós devemos orar sem cessar. Porque o Senhor Jesus nos deixou este exemplo. Olha o que nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Um pouco antes de Jesus andar sobre as águas, ele subiu ao monte para orar à parte. Então, antes dele operar aquele milagre, ele subiu ao monte para orar à parte. Ele teve um momento com Deus. Ele quis estar na presença de Deus através da oração. E em várias outras passagens, o Senhor Jesus nos dá este exemplo, que ele está constantemente orando, constantemente andando com Deus. Ele diz ainda, vamos observar no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, e levantando-se de manhã, cedo, estando ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, o Senhor Jesus, mais uma vez, teve um momento a sós com Deus. E o interessante é que o texto nos diz que ele levantou-se ainda escuro, estando ainda escuro. Então, o Senhor Jesus, ele procurou ter tempo com Deus. Uma vez eu escutei uma frase que a pessoa diz o seguinte: quando você quer, você cria tempo.
Quando você quer algo, você cria tempo para aquilo que você quer. E o Senhor Jesus, ele sempre quis andar com Deus. Ele andou com Deus. Ele reservou tempo para isso. Ele se afastava e orava. Ele levantou ainda escuro e orou. E eu e você? Nós queremos orar? Se nós queremos, nós devemos criar tempo para isso. Para ter esse momento a sós com Deus, como Jesus nos deixou esse exemplo, de termos um momento a sós com o Senhor. Tempo a gente cria. Você pode acordar mais cedo, você pode estar na condução, orando ou dirigindo o seu carro. Não, atento à direção, mas só em espírito, clamando a Deus misericórdia. Amém? Mas você deve estar constantemente em oração, fazendo tudo conversando com o Senhor, chamando o Senhor para o seu dia, para estar com você. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sem cessar é o tempo todo o tempo. Assim como Jesus, mesmo sendo Deus, ele procurou a presença do Pai. Eu e você devemos procurar a presença do Senhor. Ele mostra a necessidade de orar. Jesus nos mostra a necessidade de orar, para que nós possamos obter uma eficácia espiritual, uma eficácia na nossa vida espiritual. Em Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8, Jesus ensina a parábola do juiz iníquo, querendo mostrar a importância da oração, a insistência daquela viúva. Verifique depois no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Olha o que diz no versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está aflito? Ore. Está feliz? Ore. Está necessitado? Ore. Está precisando de fé? Ore. Peça a Deus. A leitura da palavra do Senhor e a oração, elas são o pilar, são os pilares da vida, da nossa vida com Deus, da vida cristã. Olha o que Davi diz no Salmo 61, no versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. No Salmo 62, versículo 8, ele diz ainda, derrame perante ele o vosso coração. Derrame perante o Senhor as suas necessidades. Derrame perante o Senhor as suas dúvidas. Derrame perante o Senhor o seu louvor, a sua gratidão, através da oração. E a oração também como confissão dos nossos pecados. No Salmo 32, no versículo 5, Salmo 32, versículo 5 diz o seguinte, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confesse os seus pecados perante o Senhor, através da oração. Confesse, busque de Deus o seu perdão. Olha que a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você lendo a palavra de Deus, você observa como agradar ao Senhor. Você orando, você está perante o Senhor, você está com Ele todo o tempo, o dia todo, o tempo todo. Orai sem cessar, orando, confessando os seus pecados, orando, falando para o Senhor as suas necessidades, orando, mostrando ao Senhor a sua gratidão. Mas importante também, que nós não devemos esquecer, é confessar os nossos pecados e deixar. Aquele que deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Em 1 João, primeira carta
1, no versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos orar sem cessar. Se esse vídeo foi relevante, compartilhe, deixe seu joinha, que Deus nos abençoe.